o Lula... E foi assim, ó, vocês lembram, a ata do Copom trouxe, né, o que o Lula pediu. Foi o pedido do Lula. O Haddad, que faz esse meio campo, foi lá, almoçou com o Roberto Campos Neto, os dois conversaram, a gente não sabe exatamente como foi a conversa, mas eu imagino que tenha sido assim, poxa, Bob, quebra o nosso galho, amigo. Tá difícil de eu defender você lá, os caras vão ficar falando mal de você. E o Bob falando, ô, meu querido Andrade, gosto tanto de você que até vou atender. E aí saiu, então, esse é um diálogo fictício, obviamente, porque hoje em dia é difícil, né? Se a gente falar alguma coisa, pode ser que eu seja julgado daqui a pouco no STF por estar falando isso e atentando contra a democracia ou qualquer outra coisa. E o pessoal me pedindo aí indenizações milionárias, pedir todo o meu patrimônio, eu vou ter que pagar todos os R$ 15 que eu tenho hoje na minha conta de banco. Mas aí o que aconteceu? Veio essa ata do Copom mais dovish, né? Mais expansionista monetariamente falando, e estou ainda com a Dilma cantando parabéns para você em inglês, que coisa terrível. Não tem um vídeo? Tem um vídeo, será disso, hein, Matheus? Mesmo assim, o Lula continua reclamando porque ele não consegue tirar esse ódio do coração. Ele é o paladino raivoso do planeta, Mr. L, o homem com ódio no coração, procurando um inimigo para chamar de seu. Tá aí, Roberto Campos Neto, o homem favorito para Lula apedrejar. E aí o Lula não só fala mal, como se enrola todo nesse dia de Dilma, né? O Lula se enrolou todo para falar sobre juros. Coloca aí o vídeo do nosso querido Lula falando aí sobre juros, né? Falando sobre plano safra, juros do crédito consignado e etc e tal. Ixi, Matheus perdeu o vídeo. Calma. Não, vai procurar o vídeo da Dilma. Mas me põe aí o vídeo do Lula, enquanto isso, por favor. Ontem eu fiquei indignado, ontem eu estava discutindo o Plano Safra. O Plano Safra será 364 bilhões de reais. Há uma média, eu não sei o total, de 10% de juros ao ano. É caro. Sim. É muito caro. Sim. Esse juro poderia ser mais barato. Mas é que tem um cidadão no Banco Central, que a gente não sabe quem pôs ele lá, que traz o juro ser 13,75. Pois bem, então eu fiquei pensando, nós vamos emprestar 364 bilhões para os agricultores, sabe, do agronegócio, a 10% de juros. Amanhã vamos lançar o programa da agricultura familiar, me parece que é 75 bilhões, também é uma taxa de juros menor do que essa, correto? Sim. Agora, o que eu deixei indignado é o seguinte, o juro, sabe, consignado, crédito consignado, que é dado para a pessoa que tem emprego garantido, que é descontado no salário, portanto, não tem como perder, é 1,97. 1,97 vezes 1,97, juros sobre juros, dá quase 30% ao mês. Então, a minha pergunta é a seguinte, como é que o cara que ganha R$2.000, que pega 1.000 no crédito consignado, vai pagar 30% ao mês, e eu estou emprestando dinheiro para os grandes a 10% ao mês? O deles também é caro, quero deixar claro, o deles também é caro. Mas esse aqui é triplamente caro. Antes de eu comentar sobre o Lula, já vamos ouvir logo o Carlos Fávaro, que é o ministro da Agricultura, que também deu uma reclamadinha sobre os juros. Manda aí, Matheus. Mas para falar, presidente, de taxas de juros, eu quero aqui pedir licença para o senhor do meu cargo de ministro por 2 minutos. E quero agora, então, poder falar 2 minutos como senador da República. Meu querido amigo, presidente Rodrigo Pacheco, estou vendo ali vários amigos, colegas senadores, Líder Randolph, Leila, todos. Como senador da República, nós temos que convocar o presidente do Banco Central. Nós temos que saber dele qual é a responsabilidade dele com o Brasil. Uma das metas do Banco Central é trabalhar o controle de inflação. Isso está indo muito bem. A política econômica da gente está indo muito bem, está dando sinais cada vez mais fortes de controle da inflação. É permanente. Qual sentido se faz em ter taxas de juros básica, a Selic de 13,75%? O que ele pensa dos empregos?
o que ele pensa do desenvolvimento desse país. Quem aprovou o nome dele foi o Senado Federal. E ao aprová-lo foi nessas bases e nesses compromissos, presidente. E nós temos que cobrar o posicionamento dele. E o senhor me permite, quando ele estiver no Senado Federal, para esse debate, me licencie mais um dia, porque eu quero estar lá também fazendo esse debate. O Brasil não pode ficar refém de uma pessoa que não tenha compromisso com a geração de emprego, o desenvolvimento econômico. É claro que tem que ter compromisso com o controle da inflação. Todos nós temos. Essa equipe econômica, esse governo tem esse compromisso. E nós não podemos. Esse plano safra, que é recorde e tem muito dinheiro a mais, 27% a mais de recursos, foi muito suor da equipe econômica. Porque o plano safra passado tinha taxa básica de juros de 12,75%. E agora foi construído com juros de 13,75%. Equalizar isso é um esforço impressionante. Aumentamos muito o recurso, 27%, e conseguimos abaixar até um pouco a taxa de juros. Não podemos continuar dessa forma. Mas também não ficamos só com crítica. Achamos alternativas. Trabalhamos com o BNDES, as linhas dolarizadas, um grande sucesso, Luiz. Obrigado pela parceria. Nós vamos fazer cada vez mais forte, trazer oportunidades. Não ficamos só reclamando e criticando. É determinação do presidente Lula buscar as alternativas, fazer com que as coisas sejam melhores e tragam mais oportunidades. Mentira, mentira, né? Mentira. Vamos falar logo de cara. Mentira. Ficaram reclamando assim, estão reclamando até agora. Porque fazer o que fizeram é o trabalho do ministro da Agricultura, é o trabalho do governo federal. Pelo amor de Deus, gente. Você quer o quê? Aplauso pelo trabalho? É simples. E outra, vamos aprender a fazer conta e comparar as coisas direito. Plano safra é uma coisa, crédito consignado é outra. Não é 10% ao mês, é 10% ao ano. Crédito consignado, o Lula já tentou isso. Está com problema de memória, né? Que ele não lembra nem quem colocou o Roberto Campos Neto no Banco Central, segundo ele mesmo. Está com problema de memória. O governo tentou colocar um juro mais baixo na marreta para o crédito consignado. O que aconteceu? Vocês lembram. Eu lembro. O Lula não lembra. Mas eu vou lembrar. Mr. L, sai dessa. Se colocar o juro mais baixo, eles param de emprestar. E aí o crédito consignado desaparece, paladino irritado, né? Meu, odiado pelos matemáticos de todo mundo. Como você vai sair dessa agora? Ah, Mr. L, faça-me o favor, não é mesmo? Para com esse negócio. Vamos trabalhar, gente, vamos trabalhar. Esse país precisa de gente trabalhando. Está ouvindo, presidente? Inclusive o senhor. Trabalhar não é só encontrar as pessoas e reclamar da comida de palácio, porque o senhor é um homem muito humilde e gostaria sempre de estar comendo arroz com feijão e bife acebolado e um ovo frito, não é isso que o senhor fala nessa mesma entrevista aí nas redes sociais? Essa ideia, né? Essa ideia sempre. Tinha também, o Bolsonaro a mesma coisa. Comer frango e se sujar todo. É isso que faz do presidente um grande presidente, tá bom? É nesse tipo de lamaçal que a gente está preso. Ah, meu Deus do céu. Vamos lá, o que o Haddad disse sobre a sinalização? E aí vamos lembrar o seguinte, ó. O Haddad e o Roberto Campos Neto, gente, estão jogando no mesmo time. Podem prestar atenção. Um está ajudando o outro. Aquela conversa do CMN sobre meta de inflação que tem lá na ata, obviamente, foi combinada com o Fernando Haddad para ele poder falar, presidente, não vai dar para a gente fazer isso, tá vendo? Senão os caras lá no Banco Central vão puxar o meu tapete. E ele está fazendo esse bem bolado aí com o Banco Central do Brasil. O que o Haddad achou, então, da sinalização de queda nos juros? Um bom sinal. Né? Ele estava aí nesse evento digno de Sucupira, né? Yesterday, Today, Tomorrow. Ainda vou ver com calma. Ainda vou ver. Eu não sabia o que vinha na ata, ele ficou surpreso. Né? Eu vou fingir demência agora e vou continuar só do jeito que eu estou aqui, tá? Ainda vou ler com calma e falo com vocês, mas é um bom sinal, disse o nosso querido Haddad. O Gilmar falou sobre o tombo do Pão de Açúcar, notícia sobre mudança no controle
e mais de 10% de queda nos últimos dias. É algo que eu preciso dar uma olhada mesmo, Gilmar. Obrigado por ter me lembrado, cara. Bom, o Haddad achou isso, e o que o presidente da Febraban achou sobre o tom da ata, né, sobre a sinalização de queda na taxa de juros? Fala o presidente da Febraban: juros altos são consequência de problemas da economia. Vocês lembram disso? Roberto Campos Neto falando também sobre isso? Falando: gente, não reclamem comigo. Quem toma dinheiro emprestado, o principal tomador de dinheiro emprestado no Brasil é o governo federal. Quanto você, meu querido, quer de retorno para emprestar dinheiro para este governo? Tá, agora vamos lá. Não seja bobinho. Não, aqui não é sentimento, querido. Aqui é conta, é dinheiro, certo? Você pode emprestar lá em dólar a 5% ao ano, certo? 5,25. Quanto a mais você quer para emprestar para o governo brasileiro? É esse o ponto. Mas agora o que acontece? A inflação entra nessa conta por quê? Porque no fim das contas você vai receber o dinheiro que você emprestou com juros sobre essa inflação. Se a inflação daqui a 2, 3 anos, quando eu vou receber o meu dinheiro, 10 anos que seja, for acima de 13, eu perdi dinheiro. Eu não vou emprestar se eu achar que a inflação não vai estar sob controle. É sobre isso que a gente está falando. É sobre isso que é a taxa de juros, entre outras coisas massas, é claro. Mas aí todo mundo finge demência e fica essa discussão. Ora, muito bem. O presidente da Febraban, pode botar o presidente da Febraban de novo aí. Estou muito nervoso. Hoje é dia de festa. Crescimento econômico não surge por geração espontânea. É necessário que haja condições para o crescimento acontecer, né? Para que o crescimento aconteça. Ele falou aí na Febraban Tech, ontem, esse evento aí da Febraban. A presidente da Caixa reclamou dos juros, mas já fez uma meia-culpa, porque se vier de novo com crédito consignado, vocês lembram que a Caixa também suspendeu os empréstimos. Quando Carlos Lupe inventou de marretar o limite de juros por consignado para 1,74. Ontem eu falei isso lá no Papo Antagonista. Você tem que lembrar que quando você pensa, mas o cara, consignado vem no contra-cheque do cara, já vem descontado, é super seguro, etc. e tal, 42% das pessoas que têm acesso a crédito consignado estão negativadas. O que é você estar negativado? Você pode estar passando por um período de dificuldade financeira, ok? Ou você realmente é um problema que tem uma pessoa que tem dificuldade em lidar com a sua vida financeira e não consegue equalizar dívidas e receitas, né? É isso. E isso tudo faz o spread subir. O que é o spread? É quanto que o banco pega de dinheiro, quanto que o banco paga para pegar dinheiro emprestado e quanto ele empresta para você. Essa é a diferença de taxa. Vamos supor, ele pega 13 do Banco Central e empresta a você a 20 e poucos, que é o caso do crédito consignado, não é 30, né? Lula, coitado. A 1,97 vai dar 26%, entre 24%, 25%, vai, ao ano. Então, ele pega 13,75 do governo e empresta a 26, né, o dobro para o crédito consignado. O spread é essa diferença. Só que dentro disso aqui tem uma parte que você tem que colocar para o cara ser remunerado pelo trabalho dele, custos administrativos, uma parte que você tem que separar porque você pode ter inadimplência do outro lado, e aí você tem que cobrir tudo isso, e ninguém está fazendo isso porque é uma obra social, não é? Nem mesmo a Caixa Econômica. Inclusive, a Caixa Econômica dá lucro há muito tempo. Certo? Não estou reclamando do lucro da Caixa Econômica, só estou falando que ela também dá lucro, certo? Que vai para o Tesouro Nacional e para os funcionários da Caixa. E aí a presidente da Caixa, que é a nossa querida Maria Rita Serrano, diz que estamos lidando com uma taxa de juros muito alta. Pode subir aí, Matheus, para a matéria mesmo em si. Tá aí, ó.
O banco não consegue baixar muito mais do que isso, porque, obviamente, tem toda uma análise de risco. Entenderam? Então, vamos parar de falar água, gente. Fica falando. Vamos trabalhar. Tá na hora. 6 meses já deu para entender onde fica o banheiro no Palácio do Planalto, se a mesa fica para a direita ou se fica para a esquerda, se aquela vista tá boa ou não tá, se coloca uma cortina ou não, se troca os móveis, inclusive já trocaram alguns, não é isso? Troca o avião, já decidiu que vai trocar de avião, tudo bem, troca de avião, agora vamos trabalhar e parar de falar. Vamos falar sobre o que a gente está fazendo em vez de ficar chorando pelos cantos. Essa é a realidade e é com essa realidade que esse governo tem que lidar. Não pode ser um governo que se diz democrático e que só há democracia na cabeça dele quando todos concordam com ele. Ora bolas. O Randolph Rodrigues, que é um soldado do governo federal, né, líder do governo lá no Senado, pediu também para que o Roberto Campos Neto vá até o Senado para explicar a taxa de juros. Tá aí, o Brasil está estupefato, né? Deve ser uma palavra que faz muito sentido aí para o nosso querido Rodolfo Rodrigues. Diante da 7ª vez consecutiva, o Copom ter mantido aí a taxa de juros onde está. A comissão aprovou um conjunto de requerimentos de convite ao Roberto Campos Neto. Os requerimentos têm autoria do Randolph Rodrigues, Ciro Nogueira, Rogério Marinho e Plínio Valério. Agora é o seguinte, hein? É um convite. O Roberto Campos Neto pode ou não ir à revelia. Ele escolhe. E ele vai. Sabe por quê? Porque o Roberto Campos Neto já falou isso várias vezes. E eu acho que ele está corretíssimo. O trabalho dele é explicar o que ele está fazendo no Banco Central. Ou o que o Banco Central está fazendo. Ele é um voto de 9, aquela conversa toda, mas ele, como presidente, como cabeça, como imagem daquela instituição, daquela autarquia, deve sim explicações para a população sempre. Quando sobe, quando baixa, quando fica, quando faz, quando desfaz. Ele e todo mundo, toda pessoa pública. Pelo amor do guarda. Vamos esperar, então, para o nosso querido Roberto Campos Neto falar mais um pouquinho. Vai ter aquela aula do Cid Gomes, né? Sobre, se o Brasil fosse os Estados Unidos, o juros seria diferente. Exato, é basicamente isso. Né? Se a minha tia tivesse rodinhas, ela seria uma bicicleta. Fica com essa.